Bom, então, como eu estava falando no clipe anterior, nós temos aqui para a relação de acoplamento de energia interfacial os termos bem separadinhos, né? Um termo de advecção para cada fase, né? Um termo de difusão e um termo de condução, certo? Tá? Difusão de massa, né? E condução. Então, agora o que falta é a gente substituir a lei de Fourier e a lei de Fick aqui, né? Nesses fluxos de condução e difusão, respectivamente, né? E avaliar a forma do acoplamento interfacial para cada base. Tá? Sendo que para a base molar, eu não vou repetir tudo, né? Eu só vou apresentar a equação. Tá? Então, notem o seguinte, né? Se eu tenho, por exemplo, uma substância pura, né? Se eu tenho uma substância pura, não é uma mistura, acoplamento é válido também. A relação vai ser mais simples. Esse termo aqui de difusão, né, pelo lado do A, e esse termo de difusão pelo lado do B, automaticamente eles vão se anular porque eu não tenho gradiente de concentração, certo? Eu não tenho fluxo difusivo, tá? Então, substituindo nessa expressão aqui acima, né, as leis de Fourier e Fick, já adotando o caso da mistura binária, né, e escolhendo o sentido positivo, ou seja, o B é positivo porque aponta da esquerda para a direita, né, e o A é negativo, menos N, a equação fica dessa forma. Tá? Então, HA menos HB vezes NI é a combinação desses dois termos aqui, certo? Tá? Então, esse termo, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ele é o termo associado à energia latente, né? A entalpia de mudança de fase. Tá? Então, está associado um NI, que é um fluxo interfacial devido à mudança de fase. Aqui, o termo difusivo pelo lado do A, certo? Então, a gente nota que existe um fluxo de massa difusivo que é dado pelo produto ρD12 dxdn, né, dx1dn, esse é o fluxo de massa difusivo, e a ele está atrelado essa diferença de entalpia parcial entre os componentes dentro daquela fase. Tá? Então, é como se cada um dos componentes, né, tivesse fluxos que se opõem dentro de cada fase, porque obrigatoriamente J2 é igual a menos J1, né? Então, do ponto de vista de fluxo de massa, eles se anulam, porém, eles podem carregar entalpias parciais diferentes, ou seja, a espécie 1, que tem o fluxo difusivo igual ao da espécie 2, pode ter uma entalpia parcial que é diferente da espécie 2. Então, aquela massa que se cancela, na verdade, não tem a energia associada a ela cancelada. Tá? Então, isso está aparecendo aqui, tanto pelo lado do A quanto pelo lado do B. Tá? De novo, se são substâncias puras, se eu estou tratando de uma substância pura, esses fluxos caem fora, né? Não existem. E aqui o fluxo de calor, de Fourier, por gradiente de temperatura. Tá? Notem que se eu tenho uma substância pura, esses caras caem fora, e se não existe mudança de fase, ou seja, se não existe fluxo interfacial de massa de uma fase para outra, esse cara aqui cai fora também. Esse primeiro cai fora. Eu fico só com esses três aqui, certo? Se não tiver geração, eu fico só com esses dois, ou seja, garanto o acoplamento de fluxos. Tá? Então, essas relações, de novo, né, assim como a relação para massa, acoplamento interfacial da massa e até da quantidade de movimento, né, a gente não faz aqui porque não está no escopo, mas ela é válida também, elas são bem gerais, tá? Elas se prestam a todos os problemas. Tá? Só o que a gente faz, na verdade, né, o que é importante, é identificar as diferentes formas, né, desse acoplamento e simplificar essa relação mais completa com base na interpretação do problema, na modelagem do problema. Tá? E aí, só para completar aqui a nossa sessão, eu apresento a expressão para a base molar. Tá? Ela é
quase igual, né? Digamos, esses termos aqui de geração, de Fourier, e até esse aqui de Fick, ele é bem parecido, né? Nota aqui a entalpia parcial, mas a entalpia parcial molar, tá? De novo, essas entalpias parciais, tanto a molar quanto a mássica, em misturas ideais, elas vão virar as entalpias dos componentes puros em algum estado padrão associado à mistura, tá? Mas o que mais difere aqui é esse termo daqui, ó, tá? Esse termo de mudança de fase. Notem que o NiA não obrigatoriamente é igual ao NiB, tá? Isso porque o número de mols não se conserva, mas a massa se conserva, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso daqui, se estiver trabalhando na base molar, tá bem? E aí é isso para essa sessão, tá, pessoal? Mas eu vou aproveitar que a próxima sessão é bem curtinha e eu já vou encaixar ela aqui, porque tem uns exemplos aqui que eu queria falar, tá? O que eu ia mencionar, que vai aparecer na sessão 3.5, é que eu tenho que garantir também o acoplamento não acoplamento, mas a continuidade de temperaturas na interface, né? Então eu garanto continuidade de fluxo, que é o acoplamento interfacial, e garanto a continuidade de temperaturas, tá? E isso quer dizer o seguinte, que a temperatura do A, da fase A junto da interface, é igual à temperatura do B junto da interface, que nesse desenho aqui é fácil de enxergar, isso que eu estou querendo dizer, tá? Continuidade de temperaturas, tá bom? Então, nessa sessão, para terminar essa sessão, né, eu apresento para vocês aqui alguns casos especiais, tá? Então, primeiro a gente chegou a comentar isso daqui, né? Uma substância pura com mudança de fase, tá? Então, cortam-se os termos de geração e os termos de difusão, e eu fico só com os termos de transferência de calor sensível, né, que são esses dois aqui, ou seja, fluxo de calor chegando até a interface pela fase A e pela fase B por condução, e aqui o termo dito latente, que é o termo de mudança de fase, certo? Então, se aqui for, por exemplo, A e B forem líquido e vapor, né? Isso aqui vai ser um HL menos um HV, por exemplo, né? Então, aqui é uma entalpia de mudança de fase daquela substância, uma entalpia de vaporização daquela substância, tá? E aí, eu tenho esse esquema aqui com 3 perfis que eu queria comentar com vocês, tá? Mas antes de fazer isso, só para fechar aqui a parte B, que me diz o seguinte, ó, quer dizer, que está olhando para uma substância pura sem mudança de fase. Então, o acoplamento é de fluxo somente bem simplesinho ali, tá? Só para a gente ver o quão genérica essa expressão pode ser, né, abrangendo todos esses casos, tá? Então, vamos olhar para esse desenho que eu fiz aqui com 3 situações, tá? Então, eu tenho a situação 1, a situação 2 e a situação 3, tá? Eu quero que vocês me digam se a situação 1 ela é condensação ou se ela é evaporação. E a mesma coisa para as outras duas. Para a situação 2, se ela é condensação ou evaporação. E para a situação 3 também, se ela é condensação ou evaporação. Tá? Então eu tenho aqui o meio A e o meio B, separados por uma interface, continuidade de temperaturas, né? Continuidade de temperaturas não significa continuidade derivada, certo? Tá? Eu tenho continuidade de temperaturas. E eu tenho a temperatura se reduzindo do meio A, que está aqui, né, afastado da interface, até a interface, e a temperatura aumentando a partir da interface no meio B, certo? Tá? O contrário ali para o esquema 2 aqui, né? Onde a temperatura da interface é máxima e ela aumenta de A até a interface, diminui da interface até B, e aqui uma situação em que a temperatura cai com N, tá? Com a distância N da interface. De novo, esse N não é o vetor, né? A gente não deriva com relação ao vetor, mas eu coloco ali o N só para ser uma coisa geral, tá? Porque pode ser Z, pode ser R, pode ser qualquer coordenada, tá? Do nosso sistema. Então tá, vamos ver.
na aula, né, numa aula presencial, eu faria uma pequena enquete perguntando quem acha que é evaporação, quem acha que é condensação e tal, né? Mas aqui fica um pouco difícil de fazer isso, mas eu só quero lembrar o seguinte, né? A evaporação, ela é um processo endotérmico, certo? Eu preciso fornecer energia para que o processo de mudança de fase aconteça, certo? Tá? Então aqui a energia está chegando até a interface, certo? Porque o calor está vindo pelo ar, ou seja, a temperatura diminui à medida que o N aumenta, então o fluxo tem sentido da esquerda para a direita, né, de calor, e aqui o fluxo de calor tem sentido da direita para a esquerda, certo? Do meio B, do meio da fase B, né, em direção à interface, tá? Então, eu diria que essa situação 1, ela é obrigatoriamente uma situação de evaporação, porque há um aporte de energia até a interface, né, e a evaporação é um processo endotérmico, e ali na interface ele vai começar a mudar de fase, tá? Então, para comprovar isso, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que A é líquido e B é vapor, tá? Então, A é líquido e B é vapor. Então, pelo lado do A, eu tenho um fluxo, né, que chega até a interface, então um dTA/dN ele é negativo, certo? Então, esse produto aqui, né, com o sinal de menos na frente do K, ele é positivo, certo? Então, esse segundo termo é positivo. O terceiro termo também é positivo, porque o dTB/dN ele é positivo, ou seja, a temperatura aumenta com N, então eu fico com o positivo do gradiente, vezes esse KB que é positivo, está positivo. Então, esse cara aqui, ele dá um número positivo, certo? Então, se eu passar ali pelo lado de lá, né, vai ficar do lado direito do sinal um número negativo, certo? E eu disse que que a fase A seria líquida, a fase B seria vapor, certo? Então, HB de vapor, entalpia de vapor, é maior do que entalpia de líquido, certo? Então, sendo maior do que entalpia de líquido, esse número aqui, né, HA menos HB, vai ser negativo, certo? Vai ser um número negativo. E aí, quando esse negativo daqui for dividido pelo negativo que eu tenho aqui, né, já do lado direito do sinal, o meu MI vai ser um número positivo, ou seja, o fluxo de massa vai ser da esquerda para a direita, ou seja, do líquido para o vapor, certo? Tá? Ou seja, dizendo, né, confirmando que é uma evaporação, tá? Vocês podem trocar esses índices aqui, né? Dizer que agora o B é líquido e o A é vapor, e vocês vão ver a mesma coisa, que o fluxo de massa vai sair do B e vai para o A. Tá? Exatamente o oposto ocorre aqui com a condensação. Tá bem? A condensação agora é um processo exotérmico. Né? Vapor se transforma em líquido, né? E como o vapor tem uma entalpia maior que a entalpia de líquido, energia é liberada, certo? Então vocês podem ver aqui o gradiente. Então, digamos, se o A é líquido, B é vapor, aqui esse gradiente é positivo, então esse número é negativo, esse gradiente é negativo, esse produto aqui vai ser negativo, passa os dois para o lado de cá com sinal positivo, o L líquido, o B vapor, esse número aqui dá negativo, certo? Então, o positivo que eu tenho aqui com o negativo que entra dividindo vai dar um MI que é negativo, ou seja, portanto, o fluxo é daqui para cá, da direita para a esquerda. Tá? Então, aqui obrigatoriamente é condensação. E nesse terceiro caso aqui, a gente não tem como afirmar, simplesmente pelo sinal dos gradientes. Porque eu preciso saber os valores das condutividades térmicas para poder computar o saldo desses dois aqui e dizer efetivamente a partir do HA e do HB, né, do sinal daquele ali, para onde que está indo o fluxo. Então tem que computar naquele caso ali. Tá? Então tá chegando nos 15 minutos, né? Eu vou parar aqui e vou terminar num pequeno clipe depois, tá?